Vamos abrir lá em Efésios capítulo 6, verso 16. Efésios 6, verso 16. Efésios 6, verso 16. A palavra do Senhor diz assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vamos orar? Senhor, nesta noite queremos te agradecer porque o Senhor nos dá o escudo da fé para apagarmos todos os dardos inflamados de Satanás. É uma luta contínua até o último dia da nossa existência, quando o Senhor vai nos promover a tua presença em definitivo. Enquanto isto, Senhor, continua nos abençoando com esse escudo, possamos usar de forma adequada como soldados bem treinados, corajosos e ungidos pelo Senhor. Assim como o Senhor fazia, Senhor, em Israel, o Senhor ungia homens para vencer batalhas, que o Senhor nos unja também para vencermos as batalhas espirituais contra o mal. Nós oramos agradecidos nesta noite. Abre o nosso entendimento, planta a tua palavra no nosso coração e nos abençoe, no nome santo de Cristo Jesus nós oramos, amém. Meus irmãos, nós já estamos algumas semanas aí nesse texto. Efésios é um texto muito profundo mesmo, uma das cartas mais profundas do apóstolo Paulo, talvez uma das cartas, um dos textos mais profundos das Escrituras, tomando como um todo. E nós temos falado, irmãos, que nossa luta é grande, é uma batalha muito grande. São dardos que são lançados contra os crentes constantemente. É uma batalha muito grande que nós passamos. E a batalha pior é na nossa mente. Eu não sei se você já passou por isso, deve ter passado, mas a batalha é tão grande que esgota a gente. E nós provamos isso constantemente. Homens de Deus provaram isso na história da igreja. Nós vemos isso na Bíblia. Lutas terríveis. Por exemplo, Pedro, que luta que ele teve? Um homem que andou com Jesus ali e foi atacado poderosamente pelo inimigo. Graças a Deus que Deus resgatou a vida dele. E nós podemos ver, por exemplo, 2 cartas de Pedro hoje maravilhosas para a nossa vida. Pedro aprendeu a usar as armas de Deus. O apóstolo Paulo diz também lá aos Coríntios que as nossas armas não são carnais no Senhor, mas são espirituais. Nós temos que usar armas espirituais. Então, meus irmãos, nós temos visto algumas peças dessa armadura que Paulo fala para nós nos revestirmos. Isso é todo dia. É muito interessante porque quando Deus nos fala dos dons, Ele fala que Ele dá a quem Ele quer, o Espírito Santo distribui a quem quer, mas nós não temos todos os dons. Não tem todos os dons. Uma pessoa só ter todos os dons. Eu também acredito que a Bíblia não esgota os dons espirituais. Ela fala, tem autores que falam de 27 dons, outros de 23, outros de 25. Por exemplo, tem autores que colocam o dom do celibato como um dom que a pessoa recebe de Deus. Não são todos. Por exemplo, nós temos dos maiores homens de Deus do século XX, o John Stott. Ele morreu com mais de 90 anos e ele nunca casou. Foi um homem solteiro a vida toda, servia ao Senhor, tinha uma vida cheia do Espírito Santo. Mas quando fala do fruto do Espírito, fala para nós termos todos. Você já viu uma laranja? Quem nunca viu uma laranja? Mexerica, melhor, né? Você pega uma mexerica, ela é toda, mas ela é composta de gomos. O fruto do Espírito são 9 gomos da mesma mexerica. Então, se você pegar um gomo, toda a mexerica também está representada ali, né? Então você pega o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade e o domínio próprio. Quando a Bíblia fala disso aí, fala para nós termos todos os 9 e não fala todos os 9 e não fala frutos do Espírito, fala fruto. Por quê?
a mexerica toda que vai. Então eu tenho que buscar ser uma pessoa amorosa, eu tenho que buscar ser uma pessoa alegre, eu tenho que buscar ser uma alegria fruto do Espírito. Que coisa interessante, né? Não estou falando de pessoa engraçada, eu estou falando de pessoa alegre, pessoa que passa pelas dificuldades e consegue se alegrar no Senhor. Fé, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso Deus tem para nós. Nós temos que buscar todos os gomos, é o fruto do Espírito. E aqui também fala de toda a armadura de Deus. Nós já vimos, por exemplo, aqui o cinturão da verdade. Precisamos ter a verdade na nossa vida para batalhar contra a mentira de Satanás. 2, ele fala também da couraça da justiça. Quando o guerreiro saía para a guerra, ele protegia o peitoral para não tomar uma flechada ou o golpe de uma espada. Tinha que proteger. E fala da justiça, fala da retidão. O crente tem que viver em retidão, tem que buscar a retidão, para que o inimigo não entre naquela brecha ali e atrapalhe a vida dele. Fala também de calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós estamos numa missão também, levar o Evangelho às outras pessoas. Se nós soubéssemos, por exemplo, a cura para o câncer de todos os tipos, o que nós faríamos? A gente falaria para a pessoa que está com câncer, para que ela fosse curada, pois o câncer da pessoa, nós temos a resposta de Deus. O problema muitas vezes é quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente pensa que nós somos advogados. Não, a Bíblia fala que nós somos testemunhas. Às vezes tem crente que briga, prega de forma inadequada, prega coisas que Deus não mandou ela pregar, né? Mas quando nós falamos da verdade do Senhor, do Evangelho, que Deus veio e mandou o seu Filho para ir para aquela cruz nos salvar, nós estamos fazendo uma missão também, e isso nos guarda do inimigo. Já ouviram aquele ditado que cabeça vazia é a oficina do diabo? Ou então a pessoa que está muito ocioso, entra coisa que não deve entrar na cabeça? Pois bem, se a gente não evangelizar, se a gente não pregar para as pessoas, também a gente fica ocioso e o inimigo entra fácil na nossa mente, no nosso coração. E ele está falando aqui também de outra parte da armadura, que é o escudo da fé. O escudo da fé era preparado para a defesa, e vinha muitas vezes, como ele diz aqui, dardos inflamados. Como eram esses dardos? Esses dardos não eram só dardos lançados, mas eram dardos com fogo, para atingir não somente pessoas, mas o acampamento, as tendas, o local onde aquele exército estava. Então Paulo usa a metáfora desse escudo, e é o escudo da fé. Essa fé aqui, né? Essa fé é uma fé que é a confiança. Nós já vimos aqui os vários tipos de fé que nós temos, né? Aí você não põe no plural esse negócio não, que não dá certo, né? Mas assim, nós temos o que? A fé, que é a confiança em Deus. A confiança em Deus, naquilo que Deus é, nós falamos, do caráter de Deus. Por exemplo, Deus mente? Ora, se Ele diz na palavra que vai estar conosco, às vezes eu me sinto sozinho. Aí o que eu tenho que fazer? Voltar para a palavra. Se Deus diz que está comigo, eu não estou sozinho. Aí vem aquela voz: você está sozinho, ninguém te ajuda, cadê Deus? E assim por diante. Então tem que usar o quê? A palavra do Senhor, para lembrar do caráter de Deus. Por exemplo, Deus é amoroso. Aí eu estou passando uma tribulação e não passa essa tribulação, e eu oro de novo. Aí eu penso assim no meu coração, né? Pecaminoso: Deus não me ama. Aí diz na Bíblia: eu amo vocês, eu amo tanto que eu dei a prova de mandar o meu filho por vocês. Aí isso aí vai anulando o quê? Os dados inflamados do diabo. O caráter de Deus é importante para nós desenvolvermos fé. Deus é fidedigno, nós falamos aqui. Outra coisa que nós vimos semana passada é que a fé é desenvolvida quando a gente guarda a palavra no coração. Falar da palavra, orar a palavra, meditar nas escrituras, ler, entender, guardar. Isso aqui é um escudo contra os ataques de Satanás. As promessas de Deus para o seu povo. Isso tudo vai fazendo parte quê? Do escudo da fé que vai nos protegendo. E hoje, continuando, como é que eu posso desenvolver a fé no Senhor? Nós vamos ver aqui, irmãos, por exemplo, falamos semana passada que os judeus, e hoje de manhã eu falei de novo, li o texto dessa semana, da leitura da igreja, que os judeus eles guardavam numa caixinha
chamada filactério, caixa de couro, 4 textos das Escrituras: Êxodo 13, de 1 a 10, 13, de 11 a 16, Deuteronômio 6, de 4 a 9 e Deuteronômio 11, de 13 a 21. Guardava esses textos e amarrava no braço esquerdo, próximo do coração, onde vem o que? As motivações para a vida, e também na testa. Na minha não ia ter muito problema, né? A testa não é muito pequena. Aí colocaria aqui, amarraria, para quê? Para se lembrar. E o que é que eles faziam? O texto de Deuteronômio fala o quê? Pregue na casa, lá no tapete, um versículo bíblico, nos umbrais das portas, na parte superior da porta, pregue um versículo. Na casa de todo judeu tem lá o menorá, que é exatamente esse rolinho que significa que ali tem a palavra do Senhor, que ali é obedecida a palavra do Senhor. E eles pregam lá na verga das portas, que é a parte vertical da porta. Eles pregam também dizeres, pregam flâmulas. Você entra na casa de um judeu, tem versículo, judeu crente, né? E tem judeu ateu, mas ele prega lá no Shabat, ele faz o Shabat, reúne toda a família, o patriarca é que faz esse encontro com toda a família, e ali são feitas orações, alimentação, lembrança do êxodo, desses textos aqui, de geração em geração, de geração em geração. Irmãos, por que Israel não acabou até hoje? Por causa da religião. Durante todo esse tempo vem sido passado de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Então, colar textos na parede, versículos da Bíblia, no carro, no painel do carro, atrás, antigamente eu lembro, né, que era normal, na minha época chamava decalque. Você sabe, a nova geração talvez não sabe o que é isso. Adesivo, meu irmão. Colocava um decalque, né, lá com versículo bíblico. Tem um irmão, ele já é mais velho, que ele prega em Brasília todinha, você já deve ter visto, né? Deus salva, Jesus Cristo é o Senhor. Assim, pedaço de madeira, coisa mais simples. Eu já vi testemunho de gente que se converteu com aqueles versículos. O cara vai passando, está passando um problema, aí tem lá: busque ao Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Textos espalhados na cidade, e ele não recebe nada por isso, mas é um ministério espetacular. Exatamente isso que o judeu faz para desenvolver a fé. Por quê? Porque nós esquecemos. Muitas vezes, na hora da tribulação, em vez da gente olhar para o alto, a gente olha para baixo. A gente faz igual Pedro. Jesus chama ele para andar sobre as ondas, ele vai. Quando ele sente o vento, quando ele olha para baixo, ele: caramba, eu estou andando sobre as ondas. Jesus estende a mão e fala o quê? Crente bule, porque duvidaste, né? Crente pouca fé. Que piada sem graça, né? Levanta Pedro de lá. Dá para entender? Versículos. Eu acho lindo quando a pessoa põe no computador, na tela, um versículo bíblico. Falei para vocês, uma pessoa colocou a semana passada no celular: não andeis ansiosos por coisa alguma, em todas as coisas sejam conhecidas diante de Deus pela oração as vossas necessidades, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pum, ali, toda vez a pessoa está ligando, está lembrando e lembrando da palavra do Senhor. Nós falamos que isso desenvolve a meditação de dia e de noite, e também a gente está com essa palavra no nosso dia a dia. Meus irmãos, nós vimos isso, e a palavra se torna o que? O GPS da nossa vida, né? Tinha lá em São Paulo uma igreja muito grande, a professora dando aula, aí falando: porque a Bíblia é a nossa bússola. E o menino levantou o dedo lá atrás, falou: pois não, fulano. Bússola não, professora, é GPS. É a atualização da bússola, né? Então a palavra é o GPS, que vai nos dando a orientação para a nossa vida. Irmãos, o que a gente pode fazer mais para desenvolver a fé, para nos guardar contra os dardos inflamados de Satanás?
Duas coisas eu quero trazer hoje. Primeiro, discernir a voz de quem está falando no nosso coração. Primeira coisa. Irmãos, 3 vozes podem estar falando no nosso coração, na nossa mente. Primeiro, a voz da nossa, a voz própria, a nossa voz mesmo. 2, pode ser a voz do diabo. 3, pode ser a voz de Deus. É a voz de Deus que a gente tem que caminhar. Essa é a voz perfeita. Meus irmãos, quando nós estamos andando com Deus de manhã, de tarde e de noite, o tempo todo, o que vai acontecer? Nós vamos ficar alertas. O meu computador, às vezes, ele fica lento. E aí, em vez do processador lentinho, né, ele fica lentinho. Lento, parado, travado, não anda. Você dá um comando, ele não anda, né? É um computador pesado, um computador que não produz aquilo que se propõe. Irmãos, muitas vezes o nosso coração está cheio de vírus. A nossa mente, a gente já não sabe mais quem está falando, se é o diabo, se é Deus, se é a minha voz. A gente não sabe mais. A gente não sabe discernir, porque dentro do nosso coração a palavra de Deus não está vivendo. Então a palavra de Deus é como se fosse um antivírus. Aí passa o antivírus, a gente dá para o irmão, passa o antivírus, ele passa, o cara que conserta o nosso computador, quando passa o antivírus, aí o computador volta a funcionar bem. Ele é rápido, ele é ágil, não é? Por quê? Porque o vírus foi tirado. Muitas vezes nós estamos com vírus no nosso coração. E esses vírus produzem o quê? Uma vida que é uma vida aberta para os ataques de Satanás. Então, quando nós andamos, por exemplo, o Salmo 1 diz, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Isso vai criando o quê? Um antivírus. E o interessante, meus irmãos, o antivírus da palavra no coração vai fazendo o quê? Com que nós que nós possamos discernir, né, a palavra do Senhor da palavra do inimigo. Isso é muito importante. Aí depois você me fala como é que é, tá? Então, isso vai criando o quê? Vai criando uma diferença no nosso interior, nos nossos pensamentos e assim por diante. Nós não vamos confundir quem está falando conosco. Por exemplo, se você que é casado aqui, a sua esposa, o seu cônjuge liga para você, você conhece a voz ou não? Tem alguns irmãos aí que pagam mico aí nos encontros de casais, põe a mão assim, né? E a esposa não conhece muito bem a mão do marido, né? Ou vice-versa, e fala que é outra pessoa e assim por diante. Mas é muito difícil a voz, porque a gente convive com a pessoa. Tem pessoas, cantores que eu ouço, eu identifico assim, no início eu conheço, aí eu vou fazendo, né, minha identificação até chegar na pessoa. Por exemplo, estava passando um jogo de futebol um dia desse, eu falei, esse cara eu conheço, pum, o nome dele, daqui a pouco veio, eu falei exatamente essa pessoa. Eu sei que eu sou auditivo, né? Eu reconheço, eu guardo pelo que eu ouço, mas todos nós temos os ouvidos. Lá em Jó diz que os ouvidos são o quê? São como que o sabor da alma, que aquilo que entra no ouvido é como que é saboreado pela alma, na nossa alma, as palavras. Por exemplo, o nosso filho, nós também ouvimos a voz, reconhecemos, fácil, porque nós convivemos com ele, colega de trabalho, nós convivemos, a gente ouve a pessoa e a gente identifica, porque nós andamos com essa pessoa, nós convivemos, nós conversamos com ela, nós precisamos muito disso para identificar. E quando nós andamos com Deus, com a palavra de Deus no nosso coração, hoje a gente não ouve Deus, basicamente é audível. Moisés ouviu Deus, outros personagens da Bíblia ouviram o Senhor. Jesus falou com Pedro, a voz de Jesus, Pedro sabia. Por exemplo, Maria, quando está lá no túmulo de Jesus, confunde Jesus com o coveiro. E quando Jesus fala Maria, ela já fala Rabone, ó mestre, porque ela reconhece a voz do Senhor.
Muitas vezes nós não reconhecemos a voz do Senhor, por quê? Porque nós não temos a palavra, o antivírus dentro do nosso coração. O salmista, meus irmãos, no Salmo 42, fala o quê? Porque estás abatido, a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. É um dos textos que eu mais uso para conversar comigo mesmo com o auxílio do Espírito Santo. Uma vez eu estava triste, passei a manhã, cheguei à tarde, trabalhando, sabe? Aí você tem que trabalhar, aí vai lá. Quando chegou a tarde, eu parei e fui fazer uma conferência ou autoconferência. Então, por que eu estou abatido? Por que está assim? Por que eu estou triste? E fui ali fazendo um recordatório do meu dia. E quando eu fiz o recordatório, eu vi que uma pessoa tinha me dado uma palavra que não foi muito legal. E aquilo entrou como um dardo inflamado no meu coração e criou a tristeza. E quando eu identifiquei, é como se eu fosse fisicamente tirasse o dardo do meu coração e lançasse fora. O Lutero fala uma coisa muito interessante: você não pode impedir que um passarinho pouse na tua cabeça, mas você não pode permitir que ele faça um ninho. Tem crentes que a cabeça é um ninho de Satanás. Por quê? Porque não andam com Deus. Não tem tempo para orar, não tem tempo para meditar nas Escrituras, não tem tempo para pregar versículos na casa. Tem uma irmã que um dia desse eu fiquei muito feliz, porque a parede dela, ela pôs lá um versículo lindo, ela que desenhou. Coisa maravilhosa. Eu falei para ela semana passada: deixa Deus te usar. Isso é maravilhoso. Uma igreja que eu participei lá no Lago Sul, tem uma irmã que é uma artista com pintura, e ela faz quadros maravilhosos, e a gente fazia para missões, fazia ali um leilão e a gente doava tudo para missões. O trabalho dela todinho era para missões. A gente já fez isso aqui na igreja também. Tem um quadro lá em casa que eu ganhei num sorteio, tudo foi para missões. Nós não conversamos conosco e não deixamos Deus mostrar para nós o que tem dentro do nosso coração. Nós precisamos identificar a voz de Deus deve ser crida, e isso aumenta a nossa fé. E a voz de Deus dentro do nosso coração é um escudo contra os dardos inflamados de Satanás. Meus irmãos, e nós, como salmista, perguntamos: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que eu estou assim? E nós, quando esperamos o tempo, Deus sonda o nosso coração em oração, e Deus mostra que voz está conduzindo aquela tristeza. E às vezes é a nossa voz, às vezes é a voz do diabo. E o diabo, ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa circunstâncias para criar a tristeza no nosso coração, para criar o afastamento nosso da fé em Deus, para criar muitas vezes um clima de confusão dentro da nossa casa, para criar um clima de ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é querer dominar o futuro, sendo que o futuro ainda nem chegou. Tem gente tão ansiosa, irmãos, que fica preocupada: será que amanhã eu vou conseguir fazer isso? O amanhã nem chegou. Ela não está se preparando e está antecipando problemas que não existem. Eu não vou sair de casa. Tem gente que tem que construir uma grade em cima da casa, porque medo de cair avião. Pode cair um avião na minha casa, eu não sei o dia de amanhã. Irmãos, e a gente começa a querer controlar o futuro. O que nós temos que fazer? Obedecer ao Senhor. Tem coisas no futuro que nós não sabemos o que vai acontecer, inclusive coisas difíceis, lutas. A Bíblia fala que seriam muitos os dias de dificuldade. No mundo passareis por aflições. Como eu posso desenvolver a fé? Identificando a voz de quem está falando, guardando dentro do meu coração a palavra do Senhor. Quando eu identifico a voz de Deus, a minha fé aumenta, os meus problemas diminuem, a voz do diabo não é confundida no meu coração, porque eu ando com Deus. E quando Deus fala, eu sei discernir que é Ele. Irmãos, como é que Abraão discerniu a voz de Deus? Ele andava com o Senhor. Deus pediu o seu unigênito. Essa identificação vai fazer com que nós temos o quê? Mais intimidade com o Senhor, mais força, e nós resolvamos assim
vamos fazer o que? Uma proteção do nosso coração contra o diabo, contra os dardos inflamados, são aparados e destruídos por esse escudo de proteção, que é uma arma de defesa da nossa fé. A segunda coisa, depois de nós identificarmos, meus irmãos, é falar da palavra de Deus o tempo todo. Nós vimos aqui, na semana passada, trabalhamos mais o texto, capítulo 6 de Deuteronômio, que eu acho um texto maravilhoso, texto lindo. Uma outra forma de nós, então, aumentarmos a nossa fé é falar do que Deus tem feito nas nossas vidas. Eu acho que se tivesse assim um medidor do assunto do crente, para ele ver, como por exemplo nós temos hoje nos esportes, eu acho espetacular, eu gosto muito de esporte, tá? Por exemplo, o vôlei, tem um cara que trabalha só com estatística, pega o jogador do outro time e vai dizer assim para o treinador: ele bate na diagonal, ele bate na paralela, ele bate mais bola rápida, ele bate nas costas, tem as características, a estatística toda. Por exemplo, o goleiro, quando vai para o pênalti hoje, ele já estuda antes, ele sabe se os atacantes e os batedores do outro time batem na esquerda, se bate na esquerda, bate alto, bate no meio, se bate no meio é um mau batedor, que é fácil de pegar, se bate rasteiro no canto, se é direito, se é esquerdo, sabe tudo, aparece a estatística todinha para aquele que vai agarrar a bola. Meus irmãos, o nosso assunto que nós temos falado o dia todo, o que será? Enquanto nós falamos das misericórdias do Senhor, o que Deus tem feito em nossas vidas, agradecemos as bênçãos de Deus, o alimento sobre a mesa. Esse papel, meus irmãos, de falar de Deus, começava em casa pelo pai e pela mãe do judeu. E nós vimos aqui, na cultura judaica, por exemplo, o filho ouvia do pai sobre Deus, da libertação do Egito, por exemplo, quando ele ia sentar à mesa, quando ele andava pelo caminho, quando ele se deitava, o pai também falava das grandezas do Senhor, falava da misericórdia do Senhor. Por exemplo, você já imaginou, meu irmão, chover pão aqui na frente da igreja durante 40 anos? E quando o povo entra ali na terra prometida, para o maná, porque não precisa mais, Deus é econômico. Já imaginou isso? Eu vi que milagre, que coisa espetacular. Deus fez isso, mas isso quem não presenciou não sabe. Aí o pai vai falar que presenciou para o filho, e o filho vai falar depois para o filho dele, e assim vai sendo difundido o que? A grandeza do Senhor. Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus santo. Por exemplo, não trate Deus de qualquer forma. Aí o pai falava da história de Corá, ia falar do que aconteceu, da rebeldia, do que aconteceu com eles. Já imaginou a terra engolir vivo todas as famílias? Corá, Datã e Abirão? Então, essas histórias eram contadas caminhando, comendo, dormindo, sendo falada dia após dia. E o pai, com muita criatividade, ia mostrando ali na terra as coisas que Deus faz, o fruto da terra, as bênçãos do Senhor. Então, meus irmãos, é uma cultura disseminada o dia todo sobre Deus. E o detalhe que era a responsabilidade do pai a educação dos filhos. Por exemplo, a lei devia ser ensinada, discutida, e os pais criavam nas crianças o quê? O desejo de perguntar. E eram perguntados: como Deus fez isso? E eles explicavam. E como isso era feito lá, o mar vermelho se abrir? O pai explicava para o filho. E ali ele ia falando daquilo que Deus tinha feito. O hábito, por exemplo, nos lares, de retornar a falar sobre as coisas de Deus. Os judeus tinham o hábito de recitar a palavra. Muitos sabiam muitos textos de cor. Era uma cultura que era repassada verbalmente também. A palavra passava a fazer parte da mente e da conduta dos israelitas. Irmãos, as crianças eram estimuladas a fazer perguntas sobre as festas. Por que essas festas? Por exemplo, isso tem lá em Êxodo 12, 26 a 28.
Deuteronômio 6, de 20 a 25, falando para as crianças serem estimuladas a perguntar, mostrando objetos que elas desconheciam. Por exemplo, em Josué 4:6 fala sobre isso. Então tornava-se natural na cabeça da criança os atos poderosos, grandiosos e maravilhosos de Deus sobre a vida dela. Irmãos, nós podemos fazer isso quando? Falar de Deus almoçando, um almoço de domingo. Nós podemos, se temos o hábito e o bom hábito de tomar café com os nossos filhos, podemos falar sobre isso. Podemos mandar um WhatsApp falando das grandezas do Senhor. Podemos ir ali falando, por exemplo, das histórias de Davi. Você sabia que eu queria que o meu nome fosse Davi? Minha mãe me chamava Elias, vai fazer isso. Eu não sou Elias, eu sou Davi. Porque eu vi na escola bíblica que Davi matou o gigante. Eu falei, eu quero nada com Elias não. Aí depois eu fui conhecendo a história do Elias. Eu tinha 6 anos, minha tia trouxe da editora Betânia para cada filho, tudo nome de profeta, meu. Vai lá, aí tinha a minha cartilhazinha, eu lembro até hoje, para eu colorir, ou como dizia lá, achurar. Eu nem sabia o que era isso, mas eu estava colorindo. E todas aquelas histórias, até hoje o Elias que eu tenho na cabeça é aquele ali, que eu aprendi com 6 anos. Está aqui, ó, na minha cabeça. Minha tia me levava, eu queria ser o Davi. Por exemplo, falar sobre Noé, a arca, a multiplicação dos pães de Jesus Cristo. Por exemplo, as pregações de Paulo. Irmãos, exatamente isso que a Bíblia diz em Deuteronômio: inculca na criança a palavra. Sabe o que significa inculcar? Significa você imprimir no coração dela, como se fosse fazer uma tatuagem no coração. Não sou a favor de tatuagem, tá? Mas uma tatuagem no coração que não sai, ninguém tira. A palavra inculcar significa cortar com faca, marcar com a faca no coração da criança. Quando você está falando da palavra e repetindo, inculcar, repetir e falar, é como se você estivesse cortando o coração da criança e a mente. Por exemplo, aquela figura do Elias ali, da editora Betânia, está aqui, ó. Foi cortado na minha cabeça, foi colocado no meu coração. E você vai inculcando, você vai cortando o coração do seu filho, da sua filha, dos irmãos da igreja, com a palavra de Deus. A palavra vai ficando gravada no coração dessa pessoa. Por exemplo, você já viu pessoas que se desviaram do Evangelho, mas fica a palavra no coração, e uma hora ela vai voltar, porque a palavra foi gravada, ninguém pode tirar. O inferno todo, com os demônios, com o diabo, não podem tirar a palavra gravada no coração de uma pessoa. E anos vão se passar e ela volta. E a palavra ficará marcada no nosso coração e no coração de quem ouve, irmãos. Por isso, qual a beleza aqui da fé ser desenvolvida? Quanto mais você fala de Deus, mais você se enche de Deus. Deus é diferente de tudo e de todos, porque quanto mais você dá, mais Ele repõe. Quanto mais você fala, mais Ele enche o teu coração. Você nunca fica desabastecido de Deus por falar de Deus, porque Ele se multiplica em você, Ele te enche, Ele transborda. E você vai falando e você vai ficando mais crente, e quem ouve vai recebendo também a semente do Evangelho. Por isso, quando eu falo o tempo todo sobre o Deus Todo-Poderoso, além de ensinar, eu passo a aprender mais sobre Deus. Eu passo a viver na minha vida, eu passo a lembrar de coisas que eu estava esquecido, eu ensino de novo. Quando eu ensino, eu aprendo mais e eu sou mais cheio do Senhor. Falo e Deus me enche mais. Qual a regra para ensinar, irmãos? Aquilo que eu já aprendi. Eu já posso ensinar, já posso falar. Tem gente que pensa assim, é muito complicado. Não. Aquilo que você já aprendeu, você já pode falar. Falar de Deus, falar do teu testemunho, falar do que a palavra diz a respeito das histórias maravilhosas. Isso é no tempo de Moisés. Agora, meus irmãos, quando chega no tempo de Jesus, como é que o filho era ensinado? Ralph Goer, um pesquisador que fala na época de Jesus sobre essas coisas, o ensino, por exemplo, ele vai falar o seguinte:
além de aprender em casa, que o pai ensinava, a partir dos 3 anos o pai já começava a ensinar o menino, e a moça era ensinada também, em casa pela mãe principalmente. A mãe ensinava a menina a cozinhar bem, a ser uma boa dona de casa, era a cultura da época. E o filho era levado pelo pai aos 3 ou 5 anos de idade. Jesus talvez foi para a sinagoga de Nazaré com 5 anos. E o pai levava à sinagoga quando ainda estava escuro. E o rabino recebia essas crianças e contava a história da lei de Moisés. Depois tinha esse professor que levava a criança para a sua casa para tomar a primeira refeição. E sabe como é que era formada a refeição? Com bolos, com letras da lei escrita neles. E eles comiam ali aquele bolo delicioso. Eu imagino assim que deve ser um bolo de banana, né? Eu não sei se você gosta de bolo de banana, eu sou fã número 1, que tem aquela camada assim. A Adriana já está rindo. Eu sei que a Adriana é uma boa cozinheira, né? Aquela camada em cima, ou então também uma tapioca, né, de banana deve ficar bom. Aí lá em cima, com aquela borda de canela maravilhosa, com manteiga. Aí dá o contraste, como diz lá no Nordeste, uma revestrez assim, né? Aí entra assim, aí você vai depois com café sem açúcar, porque o açúcar do bolo já é o açúcar do café, se mistura junto e a glória é dada nas maiores alturas. E aí a gente fala como o salmista no Salmo 84, né? Pela tua casa suspira a minha alma, né? Exatamente isso. Você comeu uma comida gostosa, então a criança comia esse bolo e lia. Ele já começava a aprender a ler sobre as escrituras comendo. Porque qual era o objetivo do professor? A lei é gostosa, a lei é deliciosa. Como é gostosa ao teu paladar, essa lei é gostosa também para a tua alma. Você comer, você vai ter a alma doce. E esses bolos escritos com a lei do Senhor. E depois na escola o menino recebia o quê? Nessa mesma escola o professor levava esse menino e ele recebia uma lousa quadradinha assim e uma pena. E nessa lousa o professor, sábio demais, está vendo, Helder? Coisa maravilhosa, melava de mel essa lousa, tá? E pegava essa pena e ia ensinando Aleph, Beit, Gimel, Dalet, He, Vav, Tzain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, e aí por diante. O alefato, as letras do alfabeto hebraico, e ali colocando, a criança ia passando e ia lambendo, passando e lambendo. Ela confundia as letras do alefato com o mel, como o salmista diz. Davi no Salmo 9, verso 9 e 10, também no 119 tem, ele diz: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todo igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, a lei do Senhor, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos de mel. Então a criança escrevendo a lei e se deliciando, daqui a pouco ela começava a falar da lei. A lei estava intrínseca ao seu coração, não como uma coisa chata, enfadonha, mas uma coisa que fazia parte da sua alma, estava ali colocada, e ele se lambuzava com mel e lambia aquele mel e aprendia a lei do Senhor. Aí ele tinha que traçar as letras no mel com a pena, e como eu falei, ele lambia. A ideia era que ele ia compreender que a sua ida à escola era para absorver com mel as escrituras, e ele ficava no outro dia esperando para ir para a escola, porque era gostoso aprender a lei do Senhor. E diz ali o Goy, essa prática de aprendizado parece ter sido baseada no velho costume ao qual Davi fala nesse salmo, Salmo 19. Irmãos, e o método judaico também era da repetição. Falar, repetir. Falar, repetir. Os meus alunos de grego sabem no seminário. Eu começo, repito, começo, repito. Tinha um pregador batista que ele morreu com 101 anos, o Enéas Tonini. A pregação dele era lenta e repetitiva. Aí o irmão um dia foi perguntar para ele: pastor, mas por que o senhor repete tanto?
para você aprender, para você aprender, para você aprender, para você aprender. Ele ia repetindo. Juan Carlos Ortiz, o pastor na Argentina, ele pregou 1 ano de manhã e de noite para a igreja sobre o amor. Ele falou: eu só paro de pregar sobre o amor quando vocês amarem. E foi o que aconteceu. Então, meus irmãos, o método judaico era o da repetição. O pai em casa, o professor usava a criatividade com pedras, com areia, comida, pedaços de madeira. Hoje, meus irmãos, a gente tem tanta coisa. Desenho de histórias, inventar histórias. Eu inventei histórias para minha filha. PowerPoint. Rapaz, tem tanta coisa espetacular nessa internet, né? Nós podemos inventar para repetir a lei do Senhor, para que a lei fique gravada no nosso coração o tempo todo, e a gente fale e seja edificado e edifique os outros, e os dardos inflamados de Satanás sejam aparados pela fé no Senhor, pela confiança nesse Deus que é poderoso, grandioso e amoroso, que nos protege. Então, meus irmãos, quando a gente vai discernindo a palavra no coração, a voz de quem está falando e ensinando, em casa, no trabalho, na igreja, o que vai acontecer? A nossa fé vai aumentar. E assim nós vamos o quê? Identificar os dardos inflamados de Satanás e destruí-los por completo. Jesus nos diz em João 6,63, parte C: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E aí, dessa forma, Jesus, quando ele falava, ele estava gerando vida no coração de quem ouvia. Quando Jesus termina o Sermão do Monte, capítulo 7 de Mateus, diz que as multidões se maravilhavam do seu ensino, porque ele as ensinava não como escriba e fariseu, mas com autoridade. Quando a palavra está no nosso coração, deliciada como esse menino que pegava a pena para escrever a lei do Senhor e lambuzava na sua língua, a delícia da palavra vai entrando nos nossos corações. Jesus vai vivendo nos nossos corações, nas minhas conversas, nas minhas motivações, nos meus pensamentos, todo dia e o dia todo, guiando a minha vida e abençoando quem estiver à minha volta, como a árvore lá do Salmo 1, que a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Pessoas que vão ficar debaixo de você, conversar com você, falar com você, porque as palavras que você fala são palavras de vida eterna, e ela não vai encontrar em nenhum lugar. Pode ser o maior palestrante do mundo da administração, se ele não for de Deus, as palavras dele vão para o túmulo. Mas essas palavras aqui do Senhor são palavras de vida eterna, que marcam o nosso coração, como inculcar, que eu falei, que corta o coração das pessoas e são vida para a pessoa que está ao nosso redor. E também o diabo, ele vai lançar os seus dardos e vão ser aparados pelo escudo da fé que Deus vai nos dar por causa disso que nós estamos fazendo com Ele, andando com Ele. Vamos orar. Pai, nesta noite nós queremos te adorar, queremos te bendizer, Senhor. O escudo da fé é formado, Senhor, pelo inculcar da Tua palavra, meditar, lembrar das Tuas grandezas, de quem o Senhor é, do que o Senhor fez, das pessoas que o Senhor abençoou. Pai, quando nós vemos ali Abraão, nós nos identificamos tanto nele, Senhor. Senhor, quando nós vemos José, o sofrimento dele, quando nós estamos sofrendo, nós lembramos, José sofreu e depois foi tirado do calabouço, foi colocado como primeiro-ministro ali do Egito. E nós podemos ver Davi, Senhor, depois de tantas dificuldades, erros, como nós também, o Senhor abençoou. Deus, nós podemos ver, Senhor, vários personagens na Bíblia que se identificam conosco, com a nossa dificuldade, com a nossa luta, e que conseguiram, como se o Senhor estivesse falando assim: se você permanecer firme, eu vou te abençoar da mesma forma. Senhor, que o Teu nome seja glorificado nesta noite,
que nós confiemos mais no Senhor, que conversemos mais contigo, Senhor, que falemos mais da tua palavra uns com os outros, que possamos, Senhor, ó Deus, ter um coração recheado de mel da tua palavra, Senhor, mel, ó Deus, como mel à nossa boca, o mel da tua palavra, que é doce, faz morada, que dá vida e vida com abundância. Nesta noite nós queremos te adorar e te bendizer em nome de Jesus. Amém.